9 de dezembro de 2023. Este é o sábado da primeira semana do tempo do Advento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, muito bom dia, vos saúdo com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Que alegria nos encontrarmos na manhã deste sábado. Nós vamos retomar a nossa reflexão do texto da primeira leitura. Ontem o texto foi cortado porque foi a solenidade da Imaculada Conceição. O padre já explicou várias vezes, sempre quando é festa litúrgica ou solenidade litúrgica, os textos correntes, ou seja, aqueles textos sequenciais que nós acompanhamos, eles são tirados. Então nós perdemos o texto de ontem, por isso nós vamos direto para o texto de hoje. E hoje continuamos com Isaías, capítulo 30, versículos 19 ao 21, 23 ao 26. Assim fala o Senhor, o Santo de Israel, povo de Sião, que habitas em Jerusalém, não terás motivo algum para chorar. Ele se comoverá à voz do teu clamor. Logo que te ouvir, ele atenderá. O Senhor de certo dará a todos o pão da angústia e a água da aflição. Não se apartará mais de ti o teu mestre. Teus olhos poderão vê-lo e teus ouvidos poderão ouvir a palavra de aviso atrás de ti. O caminho é este para todos. Segui por ele, sem desviar-vos à direita ou à esquerda. Ele te dará chuva para a semente que tiveres semeado na terra, e o fruto da terra será abundante e rico. Nesse dia, o teu rebanho pastará em vastas pastagens. Teus bois e os animais que lavram a terra comerão forragem salgada, limpa, com pá e peneira. Haverá em toda montanha alta e em toda colina elevada arroios de água corrente, num dia em que muitos serão mortos com o desabamento de seus torreões. A lua brilhará como a luz do sol, e o sol brilhará 7 vezes mais, como a luz de 7 dias, no dia em que o Senhor curar a ferida do seu povo e fizer sarar a lesão de sua chaga. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos filhos e filhas, voltamos a acompanhar o texto de Isaías, um texto muito bonito hoje. E hoje o profeta está mostrando ao povo de Judá o mistério do sofrimento, né? Quando a gente fala de sofrimento, preste bem atenção no que o padre vai dizer, né? O sofrimento, ele foi algo que entrou na criação como consequência da infidelidade da criatura, né? A primeira infidelidade foi a infidelidade dos anjos, que negaram a Deus e o projeto de Deus. Os anjos decaem. E depois nós vemos que a segunda grande infidelidade foi de nossos pais, Adão e Eva, né? Porque ludibriados pelo diabo, que já tinha negado a Deus, Adão e Eva também negam a Deus e ao projeto de Deus, à vontade de Deus. Aí entra o sofrimento e a morte no gênero humano, na vida humana e na criatura, né? Na obra material feita pelas mãos de Deus, que é a obra da criação que nós conhecemos, o mundo, né? Então, nós temos que assimilar essa verdade. O sofrimento, ele é oriundo da infidelidade humana. O sofrimento não é causado por Deus. Se tem alguém que não tem culpa do sofrer de ninguém, este é Deus. E o que faz Deus diante do mistério do sofrimento, né? Porque nós também não podemos dizer, né, que as coisas foram acontecendo e Deus não tinha capacidade de intervir. Deus tinha capacidade de intervir e de fazer com que o sofrimento não acontecesse ou até mesmo não imperasse na vida humana. Mas por que Deus, o que Deus faz? O que cabe a Deus simplesmente é a permissão. Deus permitiu o sofrimento. Por quê? Porque a infidelidade humana,
ela provocou um distanciamento do homem em relação a Deus. Então Deus permitiu o sofrimento, esse sofrimento efêmero, que é o sofrimento dessa vida, que é tão pequena essa vida, para que o homem se atentasse e não continuasse na infidelidade, porque senão ele entraria num sofrimento que não tem fim, que é o retrato do inferno. O que é o inferno, minha gente? É um sofrimento que não tem fim, né? E quem haverá de ser submetido, se alguém for, né? Quem haverá de ser submetido a esse sofrimento eterno? Aqueles que reincindirem na infidelidade com Deus. Essa é a verdade. Então Deus está dizendo o quê quando Ele permite? Não é Ele que provoca, mas Ele permite, né? Ele tá querendo dizer o quê? Olha, você está sofrendo isso porque você fez isso. E se você não se emendar, o sofrimento depois da morte ele é muito pior. E ele não tem fim como esse sofrimento seu. Então fique esperto. Esse é o mistério do sofrimento. E aí, o profeta Isaías hoje ele está mostrando para o povo de Judá, lembrando que qual é o contexto histórico dessa perícope de hoje, né? O povo de Judá está escravo no exílio da Babilônia. Então o povo pecou contra Deus, por isso que Deus permitiu a Babilônia saquear a cidade de Jerusalém, destruir tudo, inclusive o templo, e Deus permitiu que a Babilônia levasse os judeus escravos para o exílio, né? Para que o povo pudesse perceber que a infidelidade a Deus nunca gera alegria, felicidade plena. Pelo contrário. E o povo está percebendo isso. Nós estamos pagando porque nós somos infiéis a Deus. E aí o profeta está escrevendo isso por causa desse sentimento do povo. Assim fala o santo de Israel, povo de Sião, que habitas em Jerusalém. Não terás motivo algum para chorar. Ele se comoverá à voz do teu clamor. Logo que te ouvir, ele atenderá. O Senhor de certo dará a todos o pão da angústia e a água da aflição. Olha só, né? Então, o profeta está dizendo assim, vocês ficam espertos. Se vocês não voltarem para o caminho de Deus, vocês vão colher a consequência. E nós sabemos que Deus permitiu depois, o povo não vai escutar nenhum dos profetas, foi só Isaías, né? Ezequiel, Jeremias e tantos outros. O povo não vai escutar, o povo vai ser colocado escravizado pela Babilônia, e quando estiver na escravidão, no sofrimento, aí o povo vai se lembrar do que os profetas tinham dito. E aí o povo vai se converter, né? Então, esta é a passagem, né? Deus, ele sempre nos dá uma palavra de conversão, uma palavra de retidão. A todos nós, minha gente, né? Por isso que eu digo sempre digo, preste bem atenção. Quando você tiver que tomar uma grande decisão na sua vida, não tome decisões sozinho ou sozinha, né? Reze, entre numa campanha espiritual, de penitência, né? Faça penitência, faça jejuns, reze o Santo Terço, peça a intercessão da Virgem Santíssima, dos santos, e peça sobremaneira a luz do Espírito Santo que venha te iluminar. Porque quando nós fazemos as coisas sozinhos, sem Deus, e mais do que isso, quando nós fazemos as coisas sozinhos, sem Deus, e errado, nós quebramos a cara, minha gente, né? Eu não gosto, sinceramente, eu não gosto muito daquele dito popular, mas, de certa maneira, isso se reincindiu na história da salvação. Nós vemos o testemunho bíblico que esse dito popular, ele aconteceu de fato. Eu não gosto muito dele, né? Sabe aquele dito popular que fala assim, não vai a Deus por amor, então vai pela dor? É esse o mistério refletido no texto bíblico de hoje. Então, que nós busquemos a Deus, minha gente, no amor, na autonomia, né, na liberdade, porque nós estamos ainda no tempo da misericórdia. É o tempo chamado pela igreja, pelos santos, né, de tempo da paciência de Deus. Nós vamos ouvir isso
Agora, no segundo domingo do Advento, nós vamos ouvir esse texto que vai falar: Deus não acabou com tudo ainda porque ele tá tendo paciência, porque ele quer quanto mais gente no céu. Né? Você vai escutar amanhã, né, no segundo domingo do Advento, esse texto bíblico, uma das leituras, e é bem isso, né? É bem isso, que nós estejamos nos atos de Deus, porque nós amamos a Deus, né? Tem muita gente, existem vários tipos de pessoas, né? Tem pessoas que estão longe de Deus porque são apegadas aos prazeres do mundo. Tem pessoas que estão longe de Deus porque odeiam a Deus. Nossa, padre, mas tem gente assim? Tem. Existem pessoas, mas também existem vários tipos de pessoas que estão próximas de Deus e não têm as mesmas intenções. Tem pessoas que estão próximas de Deus, ou seja, às vezes na igreja, porque enxergam em Deus oportunidades ou benefícios. É como se usasse Deus para a edificação pessoal, como se fizesse de Deus um garçom, né? É a teologia da prosperidade protestante, né? Eu estou em Deus, então Deus me dá o que eu quero. De fato, isso funciona? Funciona, né? Funciona, minha gente. Por quê? Porque não tem jeito de eu me aproximar da fonte da felicidade, mesmo com segundas intenções, e não gozar daquilo que a fonte da felicidade me entrega. É como se eu dissesse assim: padre, teologia da prosperidade então não funciona? Eu não posso dizer que não funciona. É como se eu dissesse assim: você vai se aproximar de uma cachoeira cada vez mais e você não vai se molhar. Não. Você se aproxima de Deus, automaticamente, se você de fato estiver em sintonia perfeita, tanto na sua fisiologia como na sua espiritualidade, na sua alma, estiver em sintonia com Deus, você colhe de Deus todos os benefícios que Ele tem para você. Isso é uma coisa instantânea, consequente. Mas tem gente que busca Deus só por isso. Esse é um primeiro tipo de ser humano que busca Deus. O segundo tipo de ser humano que busca Deus é porque busca por amor, porque ama, né? Então, o ponto de partida não é uma intenção de benefício, mas o ponto de partida é o amor. É claro que essa pessoa também vai se aproximar de Deus e ela também vai se encharcar dos benefícios que vêm de Deus. Mas a sua iniciativa não primeira, né? A sua iniciativa, a sua intenção primeira não é essa, mas é amar. Né? Eu amo a Deus. A gente sabe um pouco o que o que significa isso que o padre está falando, né? Quando a gente conhece pessoas que se aproximam da gente com interesses, né? Sabe aquelas pessoas que nunca tá nem aí pra gente e de repente se aproxima e você fala assim: ih, tá querendo alguma coisa. A hora que você vê, a pessoa pede alguma coisa. Aí você já sabe que o que a pessoa quer não é você, sua presença, mas é o que você pode fazer por ela, né? Com Deus é a mesma coisa. Então, o desejo de Deus é o quê? Não é somente que todos estejam nos seus braços ou próximo a Ele, né? É claro que esse é o desejo primeiro, mas o desejo mesmo que agrada a Deus é quando ele é buscado por amor. E amor, minha gente, já disse isso várias vezes. Amor exige esforço, exige suor, exige lágrimas, exige sofrimento. Se você nunca se esforçou em nada por Deus, você não está buscando a Deus por amor. Né? Se você nunca sofreu por deixar algo que Deus te pediu para deixar, né? Se você nunca sofreu por ser cristão, né? As consequências sociais, as privações, né? Se você nunca sofreu nada por ser de Deus, você ainda não amou. Então você ainda está buscando a Deus por interesse. Eu falo isso sempre na igreja, né? Antigamente, preste bem atenção nisso, as pessoas serviam a igreja de maneira oblativa, sabe? Né? Dava vida, e o que precisava ser feito fazia, sabe? Eu vejo aqui na minha paróquia, alguns contam, relatam a história de como começou a comunidade, né? Aqui na minha igreja matriz São João Batista, e parece que a própria igreja foi construída pelas mãos dos fiéis. Olha só quanta gente que
entregou sua vida, deu o seu tempo, o seu esforço, o seu suor, gastou um pouco da sua fragilidade humana em benefício da igreja. Hoje em dia é difícil de ver isso. Hoje em dia você pede para uma pessoa, quem pode ajudar? Pede na missa, quem pode ajudar? Não sei o quê. Ninguém levanta a mão. Porque as pessoas querem amar sem esforço. Isso é uma ilusão. Você vai começar a não amar mais a Deus. Por isso que, se você é de igreja, preste bem atenção. Se você é de igreja, caminha na igreja, você precisa dar sua vida por algo na igreja. Ceder um pouco o seu tempo, se necessário, se desgastar um pouco pela igreja. Não tem jeito de amar se não for assim, minha gente. Né? Tem gente que só quer ser igreja sem comprometimento, sem responsabilidades, né? Sem obrigações. Me desculpe, mas é um amor muito baixo. Não é isso que Deus quer. Eu acho que Deus quer ser amado, como nós também queremos, né? Quando você aproxima de você uma pessoa que te quer você, mas quer você por algum interesse, e você sabe disso, quão difícil é se relacionar com essa pessoa. Não é chato, minha gente. Convenhamos, não é desagradável, não é triste. A gente não fica aborrecido, chateado, né? Sobretudo quando nós amamos a pessoa, né? Mas a gente sabe que a pessoa só está aqui hoje porque ela quer alguma coisa de nós. E muita gente faz isso com Deus por meio da igreja. Só vai lá porque quer uma benção. A gente fala assim, eu vou lá buscar uma benção, né? Esses dias se aproximou da secretaria paroquial aqui uma pessoa que estava vendo que o cerco estava apertando na vida pessoal, aí veio procurar o padre, né? Para dar uma benção, né? Para dar uma benção. Ou seja, está procurando Deus não porque ama Deus, porque quer a sua vida próspera. É triste isso. Eu acho que Deus, ele se entristece, como nós nos entristecemos nessas situações. Que nós, que estamos ouvindo essa reflexão de hoje, não sejamos estes. Não sejamos, meus queridos, o desgosto de Deus, mas a alegria do coração do Pai. Desejo um fim de semana abençoado a você. Força e coragem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.